Na segunda vez que eu fui lá, eu não tinha pedido, tá? Já fui no céu. Já fui no céu uma vez só. Quando o Senhor deu um decreto de morte para minha mãe, tá? O médico deu um mês de vida para ela, depois ele falou que no máximo 6 meses ela vivia. Aí foi quando eu acessei o céu, tá? Com 12 anos eu orei, anulei o decreto do médico e coloquei o decreto de Deus ali. Eu falei, o decreto de Deus é o último. É ele quem dá o último decreto. Se ele quiser levar minha mãe, eu aceito. Mas se ele não quiser, ele não vai deixar minha mãe morrer, tá? Eu contei isso numa live aqui. E o médico riu de mim e falou, se o Senhor que você serve, se o Deus que você serve curar sua mãe, eu vou para a igreja, porque não tem como. Ela tem uma doença rara que se chama esclerose sistêmica. Quem quiser pesquisar depois, tá? Pode pesquisar. E o médico colocou ali um decreto de 6 meses de vida. E minha mãe, a partir daí, parou de reconhecer a gente, ficou totalmente assim desregulada. E eu dava banho nela, dava comida na boca dela, tinha que bater no liquidificador. Isso daqui dela encolheu, para ela engolir era difícil. Eu dava força, dava banho nela, dava comida à força. Ela não me reconhecia, tentava me bater, não reconhecia mais as minhas irmãs. Eu cuidava das minhas irmãs que eram menores, dava comidinha, dava banho, ia para a escola, lavava roupa, passava roupa, arrumava a roupa do meu pai trabalhar 4 horas da manhã. E o Senhor ali estava me treinando, tá? Me treinando, amém? E quando eu orei, eu não aceitei esse decreto, eu passei a noite orando. Falei que eu não levantava dali como Jacó, né? Que eu já lia a Bíblia nessa época, não era da igreja, mas já lia. E eu falei, como Jacó, só saio daqui com a bênção, a vida da minha mãe. E eu vi a morte entrar dentro da minha casa e ir pro lado da minha mãe à noite. Foi essa vez que eu acessei o céu, tá? E eu repreendi o espírito da morte ali no nome de Jesus. E orei, passei a noite de joelho ali. Quando foi de manhã eu levantei e eu senti um cheiro de café. E antes de eu acordar, eu acessei o céu. Eu fui num jardim muito lindo. Lindo, lindo. Tinha crianças correndo, tinha animais. E tinha um lago, um rio lindo, cristalino, cheio de árvores, de frutos. E tinha um anjo sentado em um balanço. E ele falou, eu sou o Gabriel, eu vim te dar as boas novas. E aquele lugar me dava uma paz. Uma paz. E ele falou, através da sua oração e da sua fé, eis que Deus muda o decreto como ele mudou, né? O decreto lá na Bíblia, eu esqueci o nome do profeta que eu falei na outra live. Ele mudou o decreto, tá? E ele falou, Deus ainda muda decreto, e ele mandou eu vim te dizer que através da sua fé e da sua oração, a sua mãe vai ter mais anos de vida. E minha mãe tá aí 19 anos já. Foi essa vez que eu acessei o céu, tá? E eu lembro que quando eu acordei, que eu desci daquele céu, né? Eu acordei ajoelhada ainda, né, de manhã. Eu vi minha mãe no fogão fazendo café normal. Ela ainda tem as mãozinhas atrofiadas. Ela ainda tem o corpinho dela manchado, mas ela não morreu. A morte naquela noite foi barrada, porque o único que tem o poder da vida, o poder da morte, é o nosso Deus. E não importa o que o médico fala, o que o advogado fala, se está na cadeira de roda para sempre, se Deus quiser levanta, se tem uma doença incurável, se tem um câncer, se Deus quiser o câncer pula para fora. Porque o nosso Deus ainda cura, o nosso Deus ainda restaura casamento, o nosso Deus ainda salva. Amém? E minha mãe estava ali, ela me reconheceu, ela estava fazendo café, ela estava normal, ela voltou a andar, voltou a falar normal, tá? E aquele demônio ali que estava prendendo a minha mãe saiu. Para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele ouve a nossa oração. Amém? E foi aí que eu pedi meus dons, o Senhor deu meus dons.